Oi, colega. Uma boa tarde. Resolvi te auxiliar aqui no teu exercício, mas é só uma explicação bem básica do que eu falei em áudio, né? Bom, vamos lá. O teu primeiro exercício, ele, ele tem algumas alternativas aqui, né? Para marcar verdadeiro ou falso. Certo. Tá. Em uma hierarquia da classe, uma classe A, ao herdar de uma outra B, só vai herdar os elementos que forem definidos dentro de B. Um elemento declarado como protegido poderá ser acessado por todas as classes dentro do mesmo pacote. Constituir uma boa prática de programação definir como público todos os atributos das classes que permite acesso limitado a esta. Certo. Aqui tem algumas opções para você marcar verdadeiro ou falso. Isso aqui é bem fácil, né? Tá. Como eu falei para você em áudio, né? A herança, ele herda atributos de uma outra classe, né? E falando sobre tipos de atributos, tipos de variáveis, ele tem do tipo público, protegido e o privado, né? Tem definido ali algumas outras coisas. Aqui está perguntando, uma classe representa a informação de cada objeto da classe? Bom, aqui você tem que, básico, né? Se uma classe ela vai representar a informação de cada objeto de uma classe, né? O que seria um objeto? Né? Isso daí é a pergunta. O que seria um objeto? Aí ele que está falando aqui, ó, os elementos declarados static. Quando a gente vai utilizar estático, por exemplo, aqui, a gente está aqui, ó, public state void main, né? Esse aqui é o método main. Mas esse aqui tem algum outro estático? Por enquanto não, né? Nesse exercício aqui que eu fiz, não. Certo. Aí aqui você tem que entender o teu básico, que você aprendeu, todos os exercícios que ele te deu, para você entender esse conceito. Certo? Isso aqui você com certeza vai conseguir fazer aqui essa primeira questão. E na segunda questão, ele me dá o seguinte, ele me dá uma classe, ele me dá outra classe, e essa classe ela vai estender dessa classe em si, e por fim ele vai me dar uma outra classe, que é a classe com o método principal. Eu fiz aqui esse código, e tá aqui as classes, né? Classe A, classe B, classe C. Bom, na classe A, o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui o atributo do tipo inteiro, o valor de A, e esse atributo inteiro, ele vai receber o valor 0. Depois de eu colocar aqui o int A, ó, isso aqui é bem importante. Para eu conseguir fazer com que o meu construtor ele funcione, a minha herança funcione, eu preciso colocar aqui o int A. Se eu colocar isso aqui, não funciona o conceito de herança. Depois ele vai aqui criar um método setar A, e aqui ele vai retornar, ele vai obter o valor de A. Para obter o valor de A, ele tem que retornar o valor de A, não é isso? E é isso que ele faz, ele retorna A. Depois é uma coisa que é bem necessário, que ele não colocou exercício, mas é bem necessário a gente fazer, que é o método get e set, certo? E aqui eu fiz na minha classe A. Na minha classe B aqui eu estendi a classe A, coloquei aqui, né? Lembre-se que quando a gente vai pegar um construtor, a gente vai pegar herança, eu estendi aqui classe A, mas aqui automaticamente eu tenho que colocar o super, né? Porque a gente está fazendo herança. Então o super aqui vai dar o A. Bem, pega aqui bem essa ordem aqui de como é que tá, e quando a gente vai utilizar um ponto flutuante, a gente tem que converter para float, colocar aqui, por exemplo, xb, eu coloquei como float, e 0,1. Que eu criei o método de setar, e aqui para obter. Já na classe principal, eu criei aqui o objeto,
um novo objeto e coloquei aqui a posição dos objetos, né? O valor A, ele vai receber o 0 e depois aqui vai ser convertido por float. Ele pediu para criar aqui 3 array, né? 3 array, só que na minha 3 array eu coloquei aqui primeiro array. A minha primeira array, ele vai receber o B, depois eu coloquei aqui system, o sort, né? O B, obter A. Né? Por que obter A? Porque quando a gente vai fazer aqui a herança, a gente vai obter o valor de A, não é isso? Então, aqui executar, ele vai me retornar o 0. Por quê? O 0, ele está lá contendo ali no valor de A. Agora, vamos modificar aqui o valor de A e vamos trocar aqui para um outro valor. O A ele não vai ser mais 0, o A ele vai receber 10, ele vai ser o 10 agora. Vamos ver se ele vai retornar aqui o valor de A. Quando a gente tenta executar, ele vai me retornar aqui o valor de A, porque o valor de A trocou para 10. Não é isso? Exatamente isso que eu quero aqui. Eu quero obter o valor que está ali no A, porque o valor que ele está, vamos dizer assim, estático, né? Aqui é uma coisa bem interessante. Na outra linha, que é a linha 19, eu cometei esse código. Eu vou ter da outra forma, que no caso ele está aqui B1, recebe 1 igual a A. Então, quando eu boto assim, ele me dá um erro. Vamos lá botar para tu ver. Então, ali está comentado, eu não preciso. Opa! Eu vou aqui só colocar aqui o número 1 e aqui o A. O A eu tive que colocar o 0, mas aqui o A está me dizendo o seguinte, ele pede para converter o A em B. Ele não me deixa eu colocar o A, só o A aqui, como é que está aqui, ó. Como está aqui certinho, nessa forma aqui. Ele pede para converter A em B. Ele pediu para me converter o A em B, tá vendo? Então, vamos ver aqui se ele vai funcionar. Quando eu compilo, ele me dá um erro, né? Ele está me dizendo aqui que ocorreu um erro. Qual linha que ocorreu um erro? Nessa linha aqui, exatamente nessa linha. Então, essa linha aqui, mesmo eu convertendo, ela vai me dar um erro. Então, aqui eu vou comentar, porque ele vai converter e ele vai me dar um erro. Então, aqui eu já vou deixar aqui no ar, do jeito que estava lá no exercício, só vou comentar com essa linha. Deixa eu formatar. Opa. Deixa eu formatar aqui. Ok, formatei aqui. Certo. E aqui é a última linha, que é a linha 22. A linha 22, ele me faz o seguinte, ele me dá um B1, né? Na posição 2, e ele me dá aqui um novo B. E o que ele está me dizendo aqui quando eu clico aqui em cima? Ele pede para mim criar um construtor, né, no B. Vamos ver como é que está o nosso B? O nosso B, ele já tem aqui o construtor criado, a gente não precisa criar nenhum construtor, porque ele já tem o public B, que tem o it float, né? Aqui a gente não precisa criar nenhum construtor, a gente tem aqui o método getSet, aqui a gente obtém o valor de B, que é 0.1, né? E aqui está me dando errado, né? Está me dando super errado. Então, essa linha de código aqui, ela está bem errada, né? Agora, vamos supor o seguinte, você viu ali que tem um valor de B, eu não quero receber o valor de A, né? Eu não preciso receber o valor de A, eu preciso receber o valor do meu B, né? A gente vai aqui obter B. Vamos ver se a gente consegue obter aqui o B. A gente vai executar aqui. E ele me retorna um 0,1. Bom, é isso aqui que o exercício pede, né? Ele quer que eu retorne 0,1 e eu retorne de outro valor. Então, vamos botar aqui no outro sort. Vamos botar aqui B. A B recebeu o valor de A e B recebeu o valor de B. Além de receber o valor de B, ele vai receber o valor de A também. Para a gente testar, né? Testar. Então, vamos testar aqui. Aqui, eu estou recebendo o valor de A e eu estou recebendo o valor de B. Eu precisei utilizar esse array aqui com 3 posição. Eu não precisei utilizar esse valor de array com 3 posição. Por quê? Porque as duas array, ela está me dando erro, né? Que é o array 2, e array 1 e array 2. Né? No caso aqui é 2 e 3. Ele está me dando erro. Aqui tem uma outra linha. Ele me diz o seguinte, deixa eu comentar isso aqui.
Ele me diz o seguinte, solte A recebe B. Quando a gente vai tentar receber o valor de B, não vai dar certo. Por quê? Porque o B, o A, ele não está recebendo nenhuma herança. Não está recebendo nenhuma herança. Então está errado. Então essa linha aqui também ela está errada, né? Por isso, aqui ele está me dizendo o seguinte, para mim criar um método obter B, porque aqui no meu A, eu não tenho nenhum método obter B, porque eu não estou herdando o valor de A. Mas se eu tivesse aqui um extends, B, eu estou dizendo o seguinte, que eu estou estendendo a classe B. Então, por isso, que quando a gente pega ali os valores de B, a gente consegue pegar ali o método do B. Como a gente não tem nenhuma, a gente não está estendendo, e aqui eu não estou recebendo o valor de B, né, como está aqui super A, porque aqui o super A ele já me dá os valores de A. Não estou fazendo isso, eu não consigo aqui obter o valor de B. Então, essa linha aqui, ela também está errada, eu vou comentar. Eu acho que eu explicando aqui o exercício, você já deve ter entendido aqui como é que funciona essa questão 2, para resolvê-la de forma rapidinha aí, fácil, né? Como é que tu vai fazer isso aqui. Isso aqui, inclusive, acho que eu vou até subir para o Git, porque eu achei bem interessante. Bom, aí eu queria me dar aqui a questão 3. Dizer a qual dos TAD, né? TAD, isso aqui é o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma estrutura em pilhas. Né? O que é pilhas? Pilhas, desculpa, não é pilhas não, é uma estrutura de dados. A estrutura de dados, ela vai abordar pilha, ela vai abordar muitas coisas que a gente vê em Java já agora, né? Então, vamos aqui pesquisar aqui o TAD, né? Estrutura de dados, é isso mesmo. Isso aqui eu ainda não peguei, tá? Mas se você for olhar isso aqui, ó, nas estruturas de dados, ele já vai me falar aqui, ó, o que seria o TAD, né? O que seria o TAD? Por exemplo, existe vários tipos de TAD, como o próprio exercício diz, pilha, ele me dá ali, além de pilha, ele me dá algumas outras coisas. Vamos ver aqui, ó. Aqui, inclusive, no YouTube, na engenharia, ele explica, né? Eu até vi esse vídeo aqui, de estrutura de dados, né? Com pilhas. Né? Aqui ele também ele vai fazendo, ele tá fazendo essa pergunta seguinte, só precisamos implementar duas operações seria apagar, TAD? Não, né? Aqui a gente não pode, a gente além de inserir e Olá, eu sou o apagar, professor a Luciano gente pode Dietrich pensar e na aula aqui de hoje de em quando a estrutura gente de dados, vai criar uma estrutura de quando a gente vai pegar alguns dados do cliente, a gente não vai só inserir e apagar o cliente. A gente vai editar, a gente vai colocar lá. Então, esse aqui é inserir, né? Então, a gente vai também precisar editar, a gente vai precisar fazer uma consulta desses dados. Então, a gente não vai utilizar só as duas operações, a não ser que nessa conceito aqui de pilha, ele precise somente dessas duas operações. Podemos inserir a qualquer posição, olha a pergunta dele. Inserimos ao extremo oposto de cada. O quê? Inserimos ao extremo oposto por onde apagamos. Podemos dizer que constitui a base desses TDA. Não estou entendendo direito esse exercício, não, mas isso daí você tem que entender um pouco mais de pilha, etc. Seja o seguinte código, classe A, certo? Classe B extende A, classe C extende A, classe D extende B. Ok? Aqui ele está fazendo a extensão. Classe E extende D. Aqui ele vai testar. Classe A recebe A, classe B recebe D, classe C, D, E. F, A, F, C, G, E, C, E. Void, vavá.
qual ou qualquer afirmação correta. Bom, é aquilo que eu falei para você. Esse exercício aqui, que ele está estendendo, você tem que seguir esse exercício 2 que eu fiz com você. Né? Eu fiz o projetinho, eu analisei o código, vi onde foi que estavam os erros, eu consegui identificar. Você vai fazer a mesma coisa aqui com essa parte aqui desse exercício, né? Que esse exercício aqui é o 4, né? Você vai fazer a mesma coisa. Já no 5, ele está aqui, na verdade, tem duas alternativas. Né? Isso é isso mesmo, duas alternativas aqui. Letra A, ele está perguntando aqui os erros nas linhas, aqui a afirmação. Na linha 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você estava procurando o que, Gêneson? Isso aqui tá certo, né? Private. Gêneson, estava procurando o quê? Ah, tá na mão de manhã. Aqui tá perguntando na linha 16C. Não pode ser parâmetros aqui que você tem que ver. Tem que analisar e tem que entender o código, fazer o código todo, entender a analogia do código para responder, como eu fiz lá no segundo. E eu acho que é só isso, né? Bom, eu acho que só é isso mesmo. Espero ter te auxiliado aí. E boa sorte no seu teste de sua recuperação. E qualquer coisa tu pode me chamar. Assim, eu posso analisar assim como eu estou analisando, né? Como eu fiz, eu respondi. Tecnicamente, eu já respondi os seus exercícios 2 aqui. Mas aí você pode analisar o código, pode entender como é que funciona para responder a 1, a 3 e a 4. Boa sorte aí.